Quero saudar a toda essa igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus e convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no capítulo 22 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Lucas, capítulo 22. Vamos começar a ler a partir do versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde eu aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém. Os irmãos podem sair. Não faz muito tempo que celebramos a Páscoa dos judeus. Uma Páscoa que para nós foi conturbada e deturpada. Na Páscoa que o mundo anuncia, até coelho macho põe ovo. E o mais interessante é que coelho não põe ovo, mas na Páscoa do mundo ele põe. Então, é uma época tão completamente dissociada do verdadeiro sentido. E quando nós pensamos Páscoa, nós temos que pensar no verdadeiro sentido da Páscoa, que é reunião de família. Quando nós pensamos que a Páscoa é uma festa absolutamente judaica ou judia, nós lembramos que chega a hora tão desejada, depois de 400 anos de cativeiro, chega a hora de Deus, enfim, fazer o que ele havia prometido aos patriarcas. Ele vai tirar o seu povo do Egito. E nesta noite vai passar o anjo da morte. E o anjo da morte vai visitar todas as casas dos egípcios e todos os lugares onde tem animal. Todos os primogênitos, tanto de homens como de animais, vão morrer. O que significa que em cada casa haverá um defunto. Mas nas casas dos judeus, nenhum defunto. Por quê? Porque a porta da casa tem uma marca. E a marca é o sangue do cordeiro que foi imolado. A ordem que Deus dá para essa noite é o seguinte: você pode ler isso depois em Êxodo 12. Vocês tomam um cordeiro macho de 1 ano, guardem em casa por 14 dias. E no crepúsculo da tarde, vocês vão
sacrificar esse cordeiro. O crepúsculo da tarde significa o início do 15º dia, porque no calendário judaico o dia começa na tardinha, porque se você olhar lá em Gênesis 1, sempre está escrito: houve tarde e manhã, o primeiro dia. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Então não é como nós queremos manhã e tarde, mas é tarde e manhã. Então, quando esse cordeiro que será comido na família, é a família reunida para comer o cordeiro. É a família reunida dentro de casa, com a marca na porta. Esse cordeiro, quando chegar dentro de vocês, a família sai da escravidão do Egito. Então, a primeira coisa que nós podemos ver é que a família vai se reunir em volta de uma mesa para comer esse cordeiro. Quando nós lembramos que Deus deu isso como estatuto perpétuo, Deus deu isso como memorial a ser celebrado anualmente. Ele diz que eles devem celebrar a Páscoa todos os anos para lembrar. Deus diz que neste dia eu tirei as vossas hostes do Egito. Os judeus, então, passam a festejar todos os anos, não a escravidão, não as dores, não a humilhação. Eles não celebram 400 anos de cativeiro, eles celebram todos os anos a saída do cativeiro. Eles festejam a libertação. Eles saem do Egito depois de 400 anos. Agora, todos os anos eles celebram. A Páscoa é celebrada, se alguém aqui tiver algum judeu, vai poder neste momento ver e lembrar como são as coisas. Eles põem a mesa e alguns elementos importantes na mesa. Tem o cordeiro, tem os pães asmos, quer dizer, o pão sem fermento, tem as ervas amargas, tem 4 taças no centro da mesa e tem também uma cadeira para cada pessoa e tem uma cadeira que fica vazia. Isso, como a Páscoa é uma festa judaica, eles dizem que a cadeira do profeta Elias. Não me pergunte porque eu não sou judia, mas eles fazem assim, é a Páscoa dos judeus. Jesus Cristo e todos os seus apóstolos eram judeus. E como judeus, eles estavam acostumados a celebrar em família a Páscoa anualmente. É o momento da família. Eu creio que a igreja contemporânea tem que retornar ao verdadeiro significado do sentar à mesa. Nós não podemos esquecer o que está envolvido no momento em que nos sentamos em volta da mesa. Nós temos perdido muito com essa história de cada um come em algum lugar, cada um dentro de casa pega o seu prato e sai da mesa e nós não nos assentamos mais. Isso parece uma praticidade muito boa, mas nós estamos sendo roubados de coisas muito importantes. Quando nós nos reunimos em volta da mesa, hoje, como filhos de Deus, nós precisamos nos lembrar e afinar o ouvido para ouvir uma voz lá atrás. Fazei-o isto em memória de mim. Mesmo quando nós celebramos este momento da Páscoa, na igreja, que nós celebramos na ceia, muitas vezes fazemos isso tão levianamente. Esquecemos do verdadeiro sentido. Eu sei
de uma igreja onde estavam servindo os alimentos da ceia. E o diácono passou trazendo pão, todo mundo comeu, e na hora que ele trouxe a bandeja com os copinhos do vinho, um homem estava falando no telefone, bem abaixadinho assim para o pastor não ver. E quando o diácono chegou perto dele com a bandeja, ele disse assim no telefone: espera um minutinho. Pegou o copinho, bebeu, devolveu e disse: pode falar agora. Será que esta pessoa sabe o que está fazendo? Nós vamos ver e vamos ter misericórdia de pessoas que fazem assim. Este momento de nos assentarmos à mesa, porque Deus que criou este momento para a família, é um momento que nos desafia, é um momento que vai nos transformar. Nos reunimos em volta de muitas mesas durante toda a nossa vida, mas nenhuma mesa é mais sagrada e mais significativa do que a mesa onde é servido o pão e o vinho, porque ali é a família criada por um único sangue, o sangue de Jesus. Quando você se reúne com a sua família na sua casa, pode ser que um dos seus irmãos não tenha ainda a vida eterna, mas quando nós nos reunimos aqui na igreja, todos nós temos nas nossas veias espirituais um sangue que nos une, um sangue que nos lava, um sangue que grita a nosso favor, o sangue derramado que nos deu vida eterna. Então, nós lembramos então que a ceia é uma celebração da família, não é? Não é um momento de emoção, mas é o momento que nós cumprimos o mandamento quando ele diz: fazer isto em memória de mim. Se nós não nos envolvemos nessa questão de em memória de Jesus, eu estou fazendo isso aqui tudo em memória de Jesus, nós não seremos mais capazes de fazer nada em memória dele. Quando existe uma lei, quando nós estudamos, que chama-se a lei, que é uma lei de interpretação bíblica, que é a lei da primeira ocorrência. Quando nós lemos alguma coisa que nós não compreendemos, nós precisamos buscar a primeira ocasião em que aquilo aconteceu. Então nós vamos compreender. Quando você quer compreender por que a família tem a ver com a ceia, você lembra que quando um joalheiro, você chega na joalheria para comprar um brilhante para sua esposa, e o joalheiro imediatamente pega um veludo preto, bem negro, expõe sobre a mesa e ele põe os brilhantes ali em cima. Por quê? Com aquele fundo negro, o brilhante brilha ainda mais. Quando nós queremos compreender por que é que a família está inserida na ceia, porque estava inserida lá na Páscoa, é preciso que nós olhemos esta situação e este momento exposto sobre um veludo negro da noite mais negra da história, a noite que antecede a crucificação de Jesus Cristo. Então, quando nós vemos Páscoa, vimos que a Páscoa é a celebração da saída do cativeiro. Mas, se todos os judeus tinham que celebrar a Páscoa anualmente, todos eles, desde pequenininhos, no colo, eles tinham que celebrar. Então era alguma coisa normal para eles. Era um mandamento normal, era uma celebração de cada família, porque cada um celebra em casa.
Então, tudo aquilo que estava sobre a mesa era muito conhecido deles. Seguramente Jesus Cristo estava acostumado com aquilo e os discípulos também estavam acostumados com aquilo. Mas nós vamos ver que quando Jesus Cristo traduz a Páscoa para a ceia, já era no 3º ano do ministério dele. O que foi que aconteceu nas 2 primeiras Páscoas que Jesus passou com os seus discípulos? Porque existem 2 Páscoas que ficaram para trás. Então vamos ver como foram essas Páscoas que aconteceram. Você vê isso no Evangelho de João. Primeiro você vê no capítulo 2, a primeira Páscoa que Jesus passa com seus discípulos. Você vai ver o que acontece. No versículo 13, está escrito assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Então, a Páscoa estava próxima e, como todo bom judeu, ele sobe para Jerusalém. E nesta Páscoa, o que vai acontecer que marca essa Páscoa? Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Então, a primeira Páscoa dele com seus discípulos é marcada por esse acontecimento. Tem gente que não compreende o que foi que aconteceu. Sabe, na época da Páscoa, os judeus helenistas, os que estavam espalhados pelo mundo, principalmente naquela região ali do Chipre, da Grécia, da Capadócia, eles passavam um ano economizando para na Páscoa subirem a Jerusalém, para ofertarem no templo, para fazer a sua Páscoa em Jerusalém. E naquela época não haviam aviões, não haviam estradas, era muito difícil, então eles tinham que guardar o dinheiro para comprar o cordeiro que ia ser sacrificado. Eles tinham que guardar o dinheiro para se manterem em Jerusalém por alguns dias. Eles tinham que guardar o dinheiro para a ida e volta no navio que eles iam tomar. Eles tinham que guardar o dinheiro para ofertar para o templo. Então eles iam com o dinheiro contado para isso tudo. Só que quando eles chegavam em Jerusalém, os cambistas já estavam dentro do templo para roubá-los. Porque se um cordeiro durante o ano todo custava, digamos, 100 dinares, agora, e 100 dinares custavam 100 dracmas, agora eles traziam 100 dracmas para comprar o cordeiro. Só que quando chegava lá, os cambistas diziam para ele: não, a dracma só vale meio dinar. Você tem que dar 200 dracmas se quiser comprar o cordeiro. Primeiro roubo. Segundo, eles iam trocar o dinheiro, fazer o câmbio para comer. Tudo era dobrado. Tudo era roubado dentro do templo. E Jesus Cristo se indignou com o roubo dentro do templo, porque estava impedindo a adoração a Deus. Então foi isso que marcou a primeira Páscoa de Jesus com os seus discípulos, não é? E a segunda Páscoa, o segundo ano, nós vamos ver o que foi que marcou essa Páscoa, porque a Bíblia, ela vai se prender à terceira Páscoa. Então você vê aqui em João mesmo, no capítulo 6, o que aconteceu. No versículo 1, está escrito assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. O que é que Jesus vai fazer nessa segunda Páscoa?
Ele vai fazer o milagre da multiplicação de pães e de peixes. Ele vai alimentar só de homens, mais de 5.000 homens. Então aqui vem o grande milagre da multiplicação em alimentos. Olha, uma das coisas que nós precisamos saber é que a Bíblia não enfatiza essas 2 primeiras Páscoas. Mas na terceira Páscoa, Jesus Cristo, como nós vimos aqui em Lucas, no capítulo 22, ele manda preparar com detalhes. Nós não vamos falar sobre essa preparação, porque envolve muita explicação. Mas uma das coisas interessantes aqui é que Jesus diz para os seus discípulos: vocês encontrarão um homem aqui com um cântaro. Não é? Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Meus irmãos, era para aqueles discípulos dizer: o quê? Homem com cântaro de água? Homem não carregava cântaro de água, era mulher. Mas eles não perguntaram, eles seguiram o que Jesus mandou. Isso é um grande sinal de obediência. Então, o que é que nós vamos ver? Jesus manda preparar esta Páscoa. E os discípulos vão preparar. Agora o cenáculo está pronto para a Páscoa. Eu vou primeiro explicar o que é que eles estavam acostumados a fazer na refeição da Páscoa. A família se reunia em volta da mesa e o pai de família pegava uma das 4 taças. Você pode me perguntar assim: mas irmã, por que uma das 4 taças? Porque essas 4 taças se referem às 4 promessas que Deus faz ao povo de Israel no capítulo 6 de Êxodos. Você dá uma olhadinha, capítulo 6 de Êxodos, versículos 6 e 7, nós vamos encontrar as promessas das quais se derivam essas taças. Êxodo 6, versículos 6 e 7, assim: portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Primeira promessa: e vos livrarei de debaixo das cargas do Egito. Número 2, e vos livrarei da sua servidão. Número 3, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. 4, tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. Amém. 4 promessas, 4 taças em cima da mesa, e é em volta dessas 4 taças que a família se reúne e que o pai de família se levanta com cada uma delas e dirige toda a refeição da Páscoa. Então chega a hora, toda a família em volta, todo mundo esperando, é o momento daquela família. O pai toma a primeira taça, que se chama Kiddush, e ele levanta, ele faz a oração, e aí esta taça é passada de boca em boca, para que todos bebam do mesmo cálice. Esta taça Kiddush é a taça da separação, é a taça da santificação, é a taça da unção. Quantas vezes nós confundimos unção com emoção? Unção quer dizer separação. Então, no momento em que eles bebem daquela taça, eles estão dizendo: nós somos um povo separado. Nós temos esta refeição juntos porque nós somos uma família separada. E esta refeição é uma refeição diferente e separada de todas as outras. Nenhuma refeição
em volta de uma mesa é igual a esta. Nenhum momento de refeição é igual a este. Este é um momento de celebração da vitória da mão do nosso Deus, que nos libertou do Egito e impediu que o anjo da morte tocasse os seus primogênitos. Então, naquela hora, e só nessa hora, depois que eles bebem isso, aí essa taça, aí o pai de família pega o segundo cálice, a segunda taça, que é uma taça que eles dizem Hagadash. É a taça da explicação. É o momento em que um dos filhos se levanta e pergunta: papai, por que esta refeição é uma refeição separada de todas as outras? Por que nós somos um povo separado? E agora, isso acontece todos os anos, mas todos os anos eles perguntam e todos os anos o pai vai explicar por quê. Porque por causa de uma aliança que o Deus eterno fez com os nossos ancestrais, e nós somos um povo separado, um povo de propriedade exclusiva de Deus, e ele então vai se gabar de ser propriedade de Deus. É o momento em que aquela família esquece tudo para se concentrar na qualidade de famílias que eles são. Pense uma coisa dessa. Pense quando foi na sua vida que você se reuniu, meu irmão, com seus filhos e sua esposa, em volta da mesa de vocês, e proclamou que vocês são uma família especial, uma família específica, uma família separada do mundo, porque vocês são filhos de Deus. Nesse momento que eles já comeram as ervas amargas. As ervas amargas que apontam para a dor, o sofrimento, a humilhação da escravidão que eles passaram. Isso, mesmo comendo as ervas amargas, eles proclamam que eles são um povo especial. Quando é que você se reúne com a sua família, meu irmão, em volta da mesa com seus filhos, para falar das dificuldades que vocês estão passando, mas assim mesmo dizer que vocês são uma família especial? Vocês estão juntos, vocês comem juntos, você tem um momento seu, e que Deus está ao lado de vocês como um poderoso guerreiro. Quando é que você dá essa palavra de incentivo, de vida necessária para a sua família? Quando é que você olha nos olhos de cada filho seu para falar com cada um especial, você especial? Eu me lembro quando sua mãe descobriu que estava grávida, a alegria que foi no nosso coração, como eu agradei a Deus, como eu agradeci a Deus de ser seu pai. Louvado seja Deus pela minha vida, fulano. Quando é que você planta palavras de vida, Deus manda que se celebre esta alegria e essa vitória em volta da mesa. E isso tem que ser dirigido por um pai, porque Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Mas, e quando o pai morreu, o pai foi embora, não se preocupe não, olhe para Deus o Pai, e faça você, mãe, porque mesa é um lugar especial, mesa é um lugar onde nos sentamos, nos assentamos para sermos um. Quando nós partimos, um frango para 3 filhos, pai e mãe, é um frango só. Daquele frango, as mesmas proteínas e vitaminas, se é que tem sais minerais, porque agora só tem hormônio, o que vai para o corpo de um, vai para o corpo de outro. E assim, depois que comemos um frango, uma família, se nos abraçarmos, o frango está inteiro. Porque os pedaços deles estão espalhados em nós.
Isso faz com que sejamos uma família. Quando Deus fala que a Páscoa tem que ser realizada em casa, é porque é o momento da família se encontrar, da família proclamar o senhorio. Eles proclamam: nós temos dono, Ele nos livrou do anjo da morte, Ele nos tirou da terra do Egito, com mão poderosa, com braço estendido, comemos ervas amargas para lembrar dos sofrimentos que temos que passar. Mas, assim mesmo, somos um povo separado. Agora, quando termina esse momento da explanação, que é a taça Hagadash, da explicação, vem a terceira taça. Essa taça, agora, eles vão comer o cordeiro. Eles comem o cordeiro e vem a taça de ação de graças. Eles comem o cordeiro e agora é levantado com a taça de vinho, que é a terceira, o pão asmo. Eu queria que você pensasse uma coisa. O certo é o seguinte: comeu o cordeiro, depois o pão é passado e a taça de ação de graças e é passada para todos beberem da mesma taça, não é? Todos aqueles discípulos estavam acostumados com esse momento, e Jesus também. Mas era Jesus que estava substituindo o pai de família, ele era o mestre. Então ele que estava dirigindo a celebração da Páscoa. Você vê que a Bíblia diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhe: esta Páscoa é uma Páscoa que tem um clima diferente. É uma Páscoa à sombra da cruz. Jesus Cristo se levanta, olha para todos eles, e até agora tudo ocorreu absolutamente como na Páscoa judaica. E eles estão esperando que a Páscoa continue judaica. Agora Jesus Cristo levanta e esta Páscoa passa a ser celebrada à sombra da cruz. Ele faz um discurso: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Por quê? Porque vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino dos céus. Agora, ele vai tomar um cálice. Preste atenção que ele toma um cálice. E dá graças. Olha aqui, versículo 17. Porque esta terceira taça é a taça de ação de graças. Ele toma essa terceira taça, dá graças e diz: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Agora, ele vai tomar o pão asmo. E ele deveria passar esse pão para todo mundo. Mas agora vai haver um choque, porque agora ele diz: tomai, este é o meu corpo, comei. Este é o meu corpo. Aquilo foi um choque muito grande, porque esse discurso nunca tinha sido ouvido. Nunca o pai de família diria isso. Isso não estava inserido na celebração da Páscoa judaica. Este é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. De hoje em diante, quando vocês celebrarem a Páscoa, vocês não vão se lembrar do Egito, vocês vão lembrar de mim. Porque eu sou o elemento maior daquela Páscoa lá. Eu sou o cordeiro. Todos os rios de sangue, meus irmãos, que foram derramados no Antigo Testamento, apontavam para um único sangue, o sangue desse cordeiro de Deus. E naquele momento Jesus Cristo diz: fazei-o em memória de mim. Agora, a Páscoa não deve ser mais em memória
do sangue do Cordeiro que marcou as portas, mas do meu sangue. E aquilo, agora, a Páscoa vai se transformando em ceia. E depois disse para eles, pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Olhe, quando nós pensamos o que aconteceu naquela noite, naquele momento, aquilo que aconteceu, na emoção daqueles discípulos, e a emoção desse mestre que está dizendo: eu desejei ardentemente comer convosco essa Páscoa. Você fica imaginando o que se passava no coração de Jesus a cada Páscoa que ele celebrava. Que ele ouvia o povo fazendo aquilo tudo sem entender a revelação do que acontecia. Todas as vezes que o povo estava celebrando alguma coisa sem entender, Jesus Cristo tinha um clamor. Eu vou fazer um parêntese para ver se você se lembra. Quando foi numa festa de tabernáculos, que Jesus Cristo estava em Jerusalém, e quando chegou a hora que tem um cerimonial assim, bota um tipo de um palanque com muita areia embaixo, e na hora o sumo sacerdote vai lá em cima do palanque, e ele pega um cântaro vazio, e ele sai com aquele cântaro vazio, o sumo sacerdote todo paramentado, hein? Ele pega aquele cântaro vazio e o povo vai gritando atrás dele, festejando, dançando, pulando, e ele vai para o tanque de Siloé. Quando chega lá no tanque de Siloé, ele enche o cântaro de água e torna a botar nas costas e vem. E o povo volta com ele gritando mais ainda. Aí ele sobe naquele palanque, e lá de cima o povo, em delírio de emoção, ele derrama aquela água sobre aquela areia para mostrar para o povo que Deus supriu a necessidade deles num deserto. Deus não deixou que faltasse a água. Aquele povo gritava, aquele povo festejava. Tudo aquilo era a história deles. Mas eles não tinham a menor noção da revelação daquele momento. Foi neste momento que a Bíblia diz, lá em João, que Jesus Cristo levantou-se e gritou: quem tiver sede, venha a mim e beba, porque quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Aí João diz, isto ele disse em relação do Espírito que havia de ser dado àqueles que nele crescem, porque o Espírito não tinha sido ainda dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Você imagina que tudo aquilo que aconteceu no passado, no deserto, era Deus proclamando o derramar do Espírito sobre os sedentos, como aquela terra seca. Mas eles não entendiam. Então, quando Jesus viu aquele povo gritando e celebrando uma coisa que eles não entendiam, ele gritou: quem tiver sede, venha a mim e beba. Então você vê que Jesus, o tempo todo, ele sabia a revelação de todas as festas. Quando nós pensamos esta celebração nesse momento, nós sabemos que Paulo não viveu com Jesus. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Mas depois que Jesus já subiu à conversão de Paulo, a Bíblia diz, Paulo diz que foi ficar 3 anos em Damasco e na Arábia e em Damasco, não é? E ele diz para conhecê-lo. Mas ele diz que é no deserto da Arábia. E o poder da sua ressurreição. Então, é um tempo em que Jesus Cristo vai se revelar para Paulo. E eu fico imaginando Jesus, que sempre ministrou para no mínimo 12, agora ele vai ministrar só para Paulo. Os 3 anos
que ele passou ensinando aqueles discípulos, agora ele vai fazer um ensino especial para Paulo. E entre tantas coisas que Jesus ensinou para Paulo, ele conta para ele um momento especial. E de todos os momentos da vida de Jesus, ele escolheu o momento da ceia. E Paulo, ele diz aqui em 2 Coríntios, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 5, não é? No versículo 7, ele diz assim, desculpem, quando ele fala na comunhão, eu estou com outra coisa para pregar, mas vamos então lá. Ele diz, lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como fois sem fermento. O pão que Jesus abre para eles é um pão sem fermento. E você vê Jesus Cristo dizer que é para nós nos livrarmos dos 3 fermentos. O fermento dos fariseus, o fermento dos saduceus, o fermento dos herodianos. O fermento dos fariseus é a hipocrisia. O fermento dos saduceus é a infidelidade, a falta de fé. E o fermento dos saduceus é o fermento do orgulho. Então, quando nós comemos o pão sem fermento, significa que nós estamos jogando fora, evitando, rejeitando na nossa vida tudo isso que vem do mundo. Mas quando Jesus Cristo vai em 1 Coríntios 11 falar, Paulo vai falar, nós vamos ver que Jesus contou para ele a história direitinha dessa noite de Páscoa. No versículo 11 está escrito, no capítulo 11, no versículo 23, está escrito, 1 Coríntios, eu estou em 2 Coríntios, desculpa, 1 Coríntios 11, no versículo 23, Paulo deixa bem claro dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então Paulo recebeu direitinho. Você acha que Jesus Cristo teria descrito esta noite para Paulo se não fosse uma noite memorável? Mas Jesus Cristo diz para Paulo que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Você vê que ele dá graças. Sempre a Bíblia fala que ele fala depois que ele dá graças. O que prova para nós que esse discurso foi feito depois do 3º cálice. O cálice, a taça da ação de graças. Nós nunca lembramos. Isso é uma das coisas que nós esquecemos. Quantas famílias se sentam à mesa em família e eles não lembram. Eles estão vivos para comer. Eles estão vivos para receber. Não é? Não ensinam. Hoje é aniversário do meu neto mais velho. E eu dei dinheiro para ele. Eu e Kay demos dinheiro para ele para ele comprar o que ele quiser. Aí ele olhou assim e disse, agora tem que dividir isso em 10 montinhos. Um montinho tem que levar para a igreja, né? Eu fiquei olhando. Eu disse, é o dízimo. A irmãzinha de 5 anos disse, eu não vou dar meu dinheiro para Deus, porque Deus tem muita coisa, é muito rico. Ele fez 8 anos, ela vai fazer 6. Mas você está vendo aqui 2 corações, dentro da mesma família, dentro da mesma casa, saídos do mesmo ventre, filhos do mesmo pai. Você viu que já nasce pecador? Eu não vou dar meu rico dinheirinho, ela nem tem, que ainda não ganhou.
mas já não quer entregar. Você está vendo? Se nós não ensinarmos desde pequenos, como é que nossos filhos vão crescer? Rebeldes contra o mandamento de Deus, com dificuldade para reconhecer que tudo nós recebemos de Deus. Essas coisas, meus irmãos, são ensinadas em casa. Por isso Deus diz: estas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, sentado na tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. É dentro de casa que nós ensinamos os valores eternos da família, segundo o coração de Deus. Por isso, é tão importante lembrarmos a Páscoa. Desde o princípio, Deus não falou que era uma festa da família, mas Ele indicou tudo da família. Cada casa, o cordeiro será assado em cada casa. Se a família for muito pequena, então você convida o seu vizinho para dentro da sua casa e vocês vão comer em família. Deus não disse para eles se reunirem. Podia ter se reunido na praia do Mar Vermelho depois. Não, era algo dentro de casa. E isso se perpetuou como Páscoa. Cada família senta em volta da mesa. E o pai tem o seu momento. É o pai que dirige o momento do louvor. Por que será que os pais hoje estão tímidos? Pensa, Noé. Noé foi um homem ridicularizado. Noé pagou o maior mico, como dizemos hoje. Primeiro, ele passou anos cortando madeira para poder fazer tábuas. Cortou cipreste até para fazer tábuas, sem serra elétrica. Mas o pior e o mais difícil foi fazer um navio no deserto. Como que ele ia levar esse navio para o mar? Mas a Bíblia diz que a terra estava cheia de corrupção e violenta. Mas Deus encontrou um homem, não é porque ele andava com Deus. E quando ele fez a arca, ele botou lá para dentro toda a sua família, só a família, porque ele era o chefe daquela família, ele era o pai daquela família, ele era o responsável pelo que era dele. Está vendo? Isso nos fala muito alto. Nos fala que todo mundo quer Jesus como Salvador. Mas Jesus Cristo, se não for o Senhor da sua vida, o dono da sua vida, o proprietário da sua vida, Ele não vai lhe salvar, porque Ele salva o que é dele. Uma das coisas que nós temos falhado hoje é pregar Jesus como Senhor. O carcereiro de Filipos, quando viu tudo aquilo acontecer, perguntou para Paulo: que devo fazer para ser salvo? Todo mundo quer. E Paulo diz: crê no Senhor. Consequência, serás salvo, tu e a tua casa. Aqui Noé abre a porta da arca, botou a sua família lá para dentro, seus 3 filhos com as esposas, sua esposa entrou, fechou a arca. E o dilúvio começou. Você pode imaginar aquela arca? Cada dia tinha mais excremento do que comida. E o espaço foi ficando difícil para eles, porque nem janela dava para abrir. Não é? E no final, aquilo dali devia ser um horror. Muito difícil. Mas ou você ficava lá dentro da arca, em família, com todas as dificuldades, ou morria lá fora no dilúvio. Como foi que aquela família ficou dentro da arca? Esperando Deus dar um sinal. Na dificuldade, na dor, no mau cheiro, esperando em Deus, olhando para o dia em que Deus os tiraria dali. É assim que você tem ensinado os seus filhos a esperar na hora da dificuldade?
na hora do desemprego, na hora da doença. É assim que você tem unido sua família, olhando para Deus? É assim que você ora com seus filhos? Uma das orações mais lindas do mundo, na Bíblia, eu acho, é a oração de Josafá. Quando ele diz, vinham 3 exércitos contra ele. A Bíblia diz, ele teve medo. Ele teve medo. Então ele reuniu todos os jovens, todas as famílias em Jerusalém. Reuniu todo mundo, apregoou jejum, fez e aconteceu, orou, chorou diante do povo e fez uma oração. E no final dessa oração, ele diz para Deus, Senhor, essa população vem toda contra mim, e nós não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer. Você pensa o que é um rei ter que confessar isso diante do seu povo? Pensa o que é isso. E ele disse, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão fitos em ti. Os nossos olhos estão fitos em ti. Nós só esperamos em ti. Nós dependemos de ti. E isso para um rei confessar diante de todo mundo, ele era um rei. Aí Deus disse, você vai para lá para o campo de batalha, mas quem vai pelejar sou eu. Porque a partir deste momento, a batalha é minha. Não é? Você já fez isso diante dos seus filhos? Você já se humilhou diante dos seus filhos? Diante de Deus? Chorando para Deus, dizendo das dificuldades da sua casa? Dos sonhos que não foram realizados até agora? Da dificuldade que você tem para fazer as coisas? Para compreender porque seus filhos não querem o que você quer? Que a sua esposa não responde ao que você planeja? Você já abriu o seu coração? Você já orou com eles? Você já chorou diante de Deus, na frente da sua família, meu irmão? Às vezes seus filhos precisam ver que você é servo de Deus. Porque você conhece melhor o coração de uma pessoa quando ela ora com você. Porque diante de Deus ela abre o coração. Não é? Essa família de Noé estava lá dentro sofrendo cada dia mais. Escuridão, mau cheiro, esperando em Deus, todos eles. Na hora certa, primeira esperança, mas no corvo, o danado do corvo não voltou para dar notícia. Por quê? O corvo teve a parte dele, tinha um banquete enorme lá, só cadáveres apodrecidos de homens e de animais, o corvo ia voltar. Ficou lá. Mas no dia em que a pomba não voltou mais, Noé sabia, a terra está seca. Você pode imaginar, a Bíblia diz que a arca de Noé parou num platô, numa das montanhas do Ararat. Quando Noé abriu a arca, você pode imaginar que a família saiu, todo mundo assim, por quê? Por causa da luz. Eles olharam aquilo tudo. Você já imaginou o que foi que aconteceu ali? A dor. Dor, sim. Por quê? Porque não havia um vizinho, não havia um amigo. Os parentes deles tinham morrido todos. Os pais das noras de Noé tinham morrido todos, mãe, pai, irmão, irmã, tudo. Os amigos, os vizinhos, todos morreram. Você já pensou nessa dor? Só existiam caveiras. Nessa hora, Noé podia ter feito um discurso assim, vamos depressa arredar essas caveiras e construir uma casa. Ele disse,
Vamos pegar os animais limpos, vamos construir um altar e adorar. Esse era um pai de família, cuja prioridade era Deus. Hoje nos reunimos em volta deste altar. E ali nós vamos oferecer o sacrifício dos animais limpos para nosso Deus. E Deus se agradou tanto. Os visitou com uma aliança noética, onde Deus entra com tudo, com toda a promessa. Por quê? Porque eles priorizaram a Deus. Se nós queremos o reino de Deus na nossa casa, nós precisamos nos reunir em volta da mesa. Nós precisamos proclamar a Deus em família. Não existe desculpa para não reconhecermos o valor do sentar-se à mesa. Em nenhum outro momento, Jesus disse, lembrai-vos de mim. Mas ele disse, lembrai-vos de mim quando vocês estiverem em volta da mesa. Porque Jesus Cristo sempre quer que estejamos em volta da mesa. Tudo bem. Pode ser que você não tenha conservado ou não tenha desenvolvido esse hábito da mesa na sua casa, mas pelo menos na igreja, quando nos reunimos nessa família eterna, nessa família cujas veias corre um sangue único que nos une. Lá na cruz, Jesus Cristo começou uma família que faz com que eu seja negra e você seja branco e eu seja sua irmã. Uma família que faz com que eu, sendo descendente de africanos, e você sendo descendente de japonês, e nós sejamos irmãos. Uma família que faz com que, sendo eu pobre, e você seja rico, sendo eu uma pessoa sem instrução, e você um PhD, sejamos irmãos. Essa é uma família que começou lá na cruz. Jesus Cristo na cruz ofegante, o sangue já entrando pelos pulmões, ele já estava pronto para morrer. Ele olhou e viu uma mulher pobre, uma mulher das mãos calejadas de lavar roupa, dos trabalhos domésticos, uma mulher do rosto vincado pelo sol do Oriente Médio, pelo fogão de lenha, pela vida difícil, uma viúva. E naquela época a viúva não tinha pensão. E olhou para um rapaz jovem, bonito, um rapaz cujo pai tinha uma companhia de pesca, um rapaz que tinha uma situação financeira boa, João. E ele olhou para a mãe dele, Maria. E ele ali começou uma outra família. O sangue dele jorrando. E ele disse, mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Ali ele começou uma família de pessoas completamente diferentes, mas unidas pelo sangue dele e não pelo grupo sanguíneo da sua família terrena. O que nós precisamos saber é que quando Jesus Cristo diz, lembrai-vos de mim, fazei isto em memória de mim, ele está dizendo que ele quer ser lembrado quando nos assentamos na mesa. Será que nós estamos lembrando dele quando nos assentamos à mesa? O momento que nós vivemos, a família da pós-modernidade, nos leva a esquecer de tudo. Ou quem sabe, a não lembrar das coisas que deveríamos lembrar. Mas no momento em que nós perdemos este conselho do divino conselheiro, nós perdemos o que há de mais importante para a família. É lembrar de Jesus naquela hora. É lembrar que aquilo tudo é possível por causa dele. É lembrar que aquele que proveu é o que provê hoje e vai prover todo o tempo. Nós precisamos saber. Uma das coisas que Paulo fala, ele diz, olha, você precisa fazer isso discernindo os elementos,
Pois quem bebe e come sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quando você chegar na hora de cear na igreja, pense nessas 4 taças. Pense que você é uma pessoa separada. Primeira taça, taça da separação. Porque Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Ele nos separou. Nós fazemos parte de uma seleção. Por quê? Porque Ele decidiu. Porque Ele decidiu. Uma pessoa virou para mim e disse assim: mas a senhora crê nesse Deus tão separatista? Eu disse: esse é o seu, o meu não é. Sim, mas um Deus que tem coragem de dizer que nenhum efeminado entra no reino dele, eu disse: não foi isso que ele disse. Ele disse que nem efeminado, nem roubador, nem adúltero, nem mentiroso, nem orgulhoso, nem impuro, nem idólatra, nem ladrão, nem avarento, nem bêbado, nem maldizente herdará o reino de Deus. Sim, mas isso é separatismo. Eu disse: não, isso é direito. Porque eu, na minha casa, a casa que eu moro, eu não deixo ninguém que fuma ir para lá. Porque se alguém chegar na minha casa e disser: me preste um cinzeiro, eu disse: não tenho cinzeiro, porque aqui dentro dessa casa ninguém fuma. Ah, mas eu fumo. Eu disse: aqui não. Você pode fumar lá fora, mas aqui dentro não fuma não, que a casa é minha. Ou será que eu não tenho o direito de dizer? Por que é que eu posso dizer: na minha casa ninguém bebe, na minha casa ninguém fuma? O sambista diz: na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba na casa dele. Porque é dele. Ele também bebe, ele também samba. Mas na minha não. Na minha não bebo, samba até que não é uma grande coisa. Então eu posso dizer o que eu quero e o que eu não quero na minha casa. Mas Deus não tem o direito. Se você quer ser efeminado, tudo bem, o gosto é seu. Beba do seu cálice até o final. Mas não imponha isso para Deus, porque Deus não é seu empregado. Ele está dizendo que se você quiser fazer, uma escolha sua. Agora você não entra no reino. Só isso. Se você quer roubar, problema é seu. No reino dele não entra. Se você quer ser impuro, problema é seu. No reino dele não entra. Agora você quer roubar e entrar no reino. Aí é querer ser bonitinho demais. Não pode. Porque Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo. Não adianta. Meus irmãos, a Páscoa é uma festa de família. É uma festa que celebra o livramento da família pelo sangue do Cordeiro. A casa em que tiver marcada com este sangue será livre da morte. Os filhos serão livres da morte. Por que será que tantos filhos hoje estão tão deteriorados? Será que os pais estão lembrando disso? Será que os pais estão orando nas suas casas em voz alta? Por que será que você não abre a boca na sua casa? Mas irmã, parece coisa de doido. Enlouqueça. Enlouqueça. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. E tu falarás delas, assentado na tua casa, falarás, andando pelo caminho, vai falar
ao deitar-se, fala, ao levantar-se, fala. Fale a palavra de Deus. A sua casa está impregnada de outras palavras. A sua casa está impregnada de outras palavras, meus irmãos. E por que você não impregna a sua casa com a palavra de Deus? Ande, leia a palavra de Deus em voz alta. Ponha a mão nas portas e diga: Senhor, não é minha mão que representa o sangue do Cordeiro, como tu livraste as casas que estavam marcadas pelo Cordeiro. Hoje que tu livres a minha casa, os meus filhos, porque nós estamos aqui. Por que não? Esta festa é uma festa que Deus mandou que se perpetuasse e que se lembrassem desta noite. Jesus pega esta festa e traz para nós e diz: lembrai-vos de mim, não vos esqueçais de mim. Mas quando ele entrega o ponto mais alto daquela ceia, foi o momento em que ele pegou o pão e que os discípulos pensaram: agora nós vamos comer. Ele disse: é o meu corpo. Esta é a taça da ação de graças. Esse foi o momento crucial daquela ceia, quando ele está, porque esta ceia aponta para um cálice que era o sangue dele. Quando ele diz: este é o cálice da eterna aliança no meu sangue. Ele sabia: ou eu tenho o meu sangue derramado, ou não haverá aliança. E a luta foi tão grande, foi uma luta tão grande. Quando Jesus estava lá na cruz, a luta era tão grande que ele chegou a dizer: Pai, afasta de mim esse cálice. Era essa terceira taça. Afasta de mim esse cálice. Não quero bebê-lo, porque é o cálice do meu sangue. Esse sangue tem que ser derramado. E ele diz: não seja feita, porém, a minha vontade, mas sim a tua que estás nos céus. Essa foi a terceira taça. A terceira taça da Páscoa apontava para o sangue do Cordeiro. Era a taça da ação de graças. Uma taça tão amarga, tão difícil, tão cruel de beber. Ó, se nós pudéssemos, todas as vezes que tomássemos esse cálice, nos lembrar o quanto custou para que pudéssemos tomar hoje. E o mínimo que nós podemos fazer é lembrar dele e pensar no que aconteceu e entrar naquela noite para nos alegrar que o Cordeiro de Deus foi oferecido para que hoje nós tivéssemos pelo menos do que lembrar. Não é? Esta repetição da ceia, ela nos leva a lembrar de uma Páscoa que é anual para os hebreus, para nós pode ser todos os dias. Então, meus irmãos, que neste momento nós possamos pensar como família, que o princípio de tudo está na família, que Deus se alegra na família, que Deus criou a família e pela família Ele entregou seu Filho. E Ele quer que isto seja celebrado em família. Ele quer que o pai de família tome a frente e traga toda a sua família para Ele. E Ele quer também que não venhamos a nos esquecer deles. Amém? Todas as vezes que nos assentarmos juntos para tomar a ceia, faça um esforço para ouvir pelos ouvidos da sua fé uma voz lá de trás que clama: em memória de mim. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.